I've got sunshine on a cloudy day. Oi, meus amores lindos do meu coração. Bom, gente, tô começando mais um vídeo. Faz muito tempo que eu não apareço aqui, mas eu tô de volta. E hoje eu vim compartilhar com vocês um livro que eu comecei a ler faz pouco tempo. Tô lendo ele no meu Kindle. E eu achava que eu estava com 21%, mas na verdade estou com 23% da leitura. Comecei a ler esse livro, ele chama Garota Alemã, do Armando Lucas Correia. E eu tô lendo esse livro aqui, como vocês sabem, no Kindle. Não tenho ele, o livro físico. Mas é isso, né? Esse livro aqui eu posso dizer pra vocês que ele já começa me pegando de um jeito que eu não esperava, né? A história, ela é contada em duas linhas do tempo. Então a primeira segue a Hannah, uma menina que é alemã. E ela vive uma vida super confortável lá em Berlim. Ela é cheia de sonhos, ela é uma garotinha muito curiosa. Ela tem aquela inocência de que ainda acredita que o mundo é justo, sabe? Então, assim, conforme as coisas começam a mudar no país, ela vai percebendo que tudo ao redor dela ali tá ficando pesado, hostil e completamente diferente do que ela conhecia, né? Porque ela tá vivendo na guerra. Então, é muito forte esse livro, porque você vê pelos olhos de uma criança, você sente a confusão, né? O medo, a sensação de não entender porque o mundo mudou de repente, porque tá acontecendo todo aquele caos da Segunda Guerra Mundial. A gente tem essa visão da Hannah, que mora em Berlim, uma garota, acho que ela tem 12, 14 anos, se eu não me engano. Eu não lembro agora, porque eu tô bem no começo do livro, sabe? Mas eu acho que é mais ou menos isso, entre 12 e 14 anos. E ela é uma garotinha super determinada, super corajosa, curiosa, né, como eu falei pra vocês. Muito forte ver isso, né, pelos olhos de uma criança, porque ela tá enfrentando tudo isso, ela tá vendo o mundo todo se transformando num novo mundo, de uma forma que ela, a família dela não gostaria, de uma forma triste, vamos dizer assim. Então a gente tem essa Hannah que mora em Berlim, que tem uma vida super confortável, só que agora ela tá vivendo um pesadelo, né? Só que o livro, ao mesmo tempo, ele apresenta a Anna, que vive em Nova York. O livro, ele é contado em duas linhas do tempo, tá? Então, assim, ele apresenta a Hannah de Berlim e tem a Anna, que vive em Nova York, que é uma outra menina, muitos e muitos anos depois. Cuidado, Lúcia tá aqui. Então o livro, ele apresenta essas duas garotas, a Anna de Berlim e a Anna de Nova York. Ela tem uma coisa em comum com a outra Anna, porque ela também é uma menina cheia de perguntas, ela tá tentando entender mais sobre a família dela, sobre as origens, né? A vida dela, gente, é totalmente diferente da Hannah, apesar de ser parecido, assim, algumas coisas, mas é totalmente diferente, né? Desde o comecinho do livro, você sente que essas duas estão conectadas de alguma forma, porque ela tem algumas coisas, assim, intrigantes, as duas, tá? Ó, mesmo eu estando ainda nos 23% do livro, que não é muita coisa, tá? Eu achava que eu tava com 21%, mas eu tô, na verdade, com 23%, falta 10 minutos pra terminar esse capítulo. Comecei esse livro faz pouco tempo, e eu confesso pra vocês que ele já tá me pegando daquele jeito mesmo, porque tem muita coisa que... Eu sempre gostei de livros que contam, relatam histórias de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei porquê, gente, mas tudo que envolve a Segunda Guerra Mundial, ela me intriga de certa forma, me dá curiosidade de saber as histórias dos sobreviventes, os desafios que eles enfrentaram. Isso me deixa muito intrigada, muito fascinada pra entender, sabe? Eu acho que história é muito importante, eu sempre falo isso pra vocês, porque é importante a gente saber de história, é importante saber o que aconteceu. Isso realmente existiu, sabe? É inacreditável tudo isso que aconteceu. Então, de certa forma, quando eu leio esse tipo de livro, me faz ponderar, me faz pensar, me faz acreditar que nós ainda temos esperança e acreditar que podemos aprender com os erros do passado para que isso não possa se repetir. E é o que eu falei, de certa forma me ajuda a ser grata à minha vida, porque, cara, o que eles passaram nessas histórias, eu já li vários livros, tá, de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, não só da Segunda Guerra Mundial, mas também da Primeira Guerra Mundial e de outras catástrofes. Então, assim, me faz ser grata. Os desafios que eu passo, ou os problemas que eu acho que é um problema muito grande pra mim, na verdade, nem se compara com os problemas que eles passaram. Mas, gente, vamos continuar falando do livro, porque eu sempre mudo de assunto muito rápido. Eu sou assim, a cada 2 segundos eu tô falando de um assunto diferente. Mas não vamos perder o foco, né, Daiane? Não vamos perder o foco. Eu tô com 23% do livro, e aí, mesmo com os 23% do livro, a gente acha que não é nada, mas assim, já tem muitas pistas que começam a aparecer ao longo da história, e isso deixa a leitura super envolvente. Faz a gente ficar mais intrigada, querendo descobrir o que vai acontecer. Yes.
E assim, eu posso dizer pra vocês que até agora eu tô achando a história incrível, né? É legal como o autor, ele alterna o passado e o presente, como eu falei pra vocês. Vai lá pra história da Hannah, de Berlim, volta pra história da Anna, do tempo atual, em Nova York. Então eu gosto como o autor, ele sabe intercalar, né? E linkar essas duas histórias. É legal porque parece que a gente tá viajando entre esses dois mundos completamente diferentes, né? Porque de Berlim dos anos 1930 até o final da guerra, né? Era aquela tensão. Então a Hannah de Berlim, ela transmite muito isso, aquela tensão que ela tá enfrentando. E tem a Hannah de Nova York, né? Nova York, gente. Essa menina tá cheia de energia, mas o que me encanta é que tem muito mistério, sabe? É os mistérios da família, os problemas que ela passa com a mãe dela. Nossa, eu fico com muita dó dessa garota, sério. Das duas. Mas quando vocês forem ler, quando pular, né, pra a Anna de Nova York, gente, eu fico pensando como pode, sabe? É muito triste a vida dela. Parece que ela tem uma responsabilidade, uma carga de responsabilidade muito grande em cima dela. E ela só é uma criança. Então eu fico pensando, cara, é muita coisa. A Hannah de Nova York, ela tá cheia de mistério, porque vocês vão entendendo ao longo da leitura. Eu acho assim que é esse contraste que te prende, porque você quer entender como essas duas vidas tão distantes acabam se cruzando de certa forma. E tem uma outra coisa também que me chamou muita atenção nesse livro, é que ele mostra o impacto das escolhas dos adultos, né, na vida das crianças. Então, assim, mesmo sem entender tudo, tanto a Hannah quanto a Anna, ela sente o peso da história. Então isso deixa o livro muito humano, deixa o livro muito emocional, sabe? Mesmo isso tudo sendo no começo da história. Então eu acho interessante, porque as crianças, ela têm a responsabilidade, é o que eu falei pra vocês. O que essa menina Anna de Nova York, tá? Porque é Anna com A e a Hannah é de Berlim, com H. O que ela passa, o que ela tá enfrentando com a mãe dela, a perda e tudo mais, é uma coisa assim que me deixa, sei lá, eu fico pensando como que uma criança tem estrutura emocional pra viver tudo isso, sabe? É uma carga emocional muito grande. Então você acaba querendo tentar entender tudo que tá acontecendo, o que vai acontecer, e a menina querendo descobrir os mistérios da família pra voltar no passado, e a outra do passado querendo saber o que vai acontecer no futuro. Cara, isso realmente me encanta, sabe? E como eu ainda estou nos 23% do livro, tem muita coisa ainda pra eu descobrir, tem muita coisa pra ler, né? E eu só queria gravar esse vídeo mesmo porque faz muito tempo que eu não apareço aqui no canal. E é um livro que eu tô achando muito interessante. Eu tô lendo ele toda noite, às vezes durante o meu dia, quando eu tenho um tempinho, eu leio ele durante o dia. Porém, eu não tô conseguindo muito ler durante o dia, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas assim, à noite é o momento que eu tenho pra ler os 2 capítulos. Ele não é um livro cansativo que fica arrastado a leitura, muito pelo contrário, você quer tentar descobrir o que vai acontecer. Eu acho que os capítulos, eles são tranquilos, são leves, assim, dá vontade de você ler mais e mais. Então, é isso. Mas antes de terminar, eu queria compartilhar algumas curiosidades que eu achei interessante. E essas curiosidades também são bem legais sobre o livro, porque isso deixa a leitura, né, ainda mais especial. Eu gosto disso quando o livro, ele traz curiosidades fascinantes. Eu acho que faz com que a leitura, ela seja mais gostosa, mais prazerosa e dá mais vontade de ler, não é verdade? Bom, a primeira curiosidade que eu achei é que, apesar de ser um romance, né, a história, ela é inspirada em fatos reais, gente. Sim, é uma história baseada em fatos reais, e é por isso que eu gosto tanto de livros que abordam assuntos e histórias da Segunda Guerra Mundial, porque muitas das vezes são histórias inspiradas em fatos e acontecimentos reais. E uma coisa legal é que esse autor, ele baseou num episódio histórico verdadeiro, né, da viagem do navio St. Louis, que carregava mais de 900 judeus, gente. Eles estavam fugindo da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, mesmo que os personagens, eles sejam fictícios, o contexto realmente aconteceu. E isso é um peso emocional enorme. Então, a narrativa, ela é muito interessante e rica em detalhes, né? Outra curiosidade é que a Hannah, a menina da Alemanha, lá de Berlim, ela foi inspirada em pessoas reais. O autor, ele pesquisou várias e várias famílias, né, especialmente histórias de crianças daquela época, e ele queria que a Hannah, ela representasse uma geração inteira que teve os seus sonhos perdidos, interrompidos pela Guerra Mundial. E o mais interessante, gente, é que o Armando Lucas, ele só começou a escrever depois de anos e anos de pesquisa. E eu gosto disso, porque ele mergulhou em arquivos, né, ele pegou jornais antigos, cartas,
cartas, documentos oficiais. A história das meninas é uma história fictícia, porém teve relatos reais, né? Foi inspirado no navio St. Louis. Ele pegou informações de crianças, de meninas daquela época, né? Pra criar a personagem Hannah, de Berlim. A parte da Ana de Nova York, ela realmente foi pensada pra mostrar como o passado ecoa nas gerações seguintes, gente. Como a história da família, ela nunca desaparece por completo. E isso deixa tudo muito, muito mais profundo, né? E aí, pra completar, né, a garota alemã, ela se tornou um best-seller. Eu não sabia disso, mas ela se tornou um best-seller internacional. Foi traduzida ainda pra vários e vários idiomas, várias línguas. Eu tô lendo o livro em português, você também consegue ler o livro em português. E muita gente conheceu esse pedaço da história, né, graças a esse livro aqui, que eu tô gostando bastante. Então, assim, a gente vê todos os detalhes ricos, os detalhes do navio, a estrutura e o clima daquela viagem dentro do navio, a fuga, né, dos judeus saindo da Alemanha pra tentar uma vida em terras distantes. Foram tudo baseado, gente, em documentos reais. Então, assim, é como se eu estivesse dentro da história. Parece que quando eu tô lendo a história da Hannah, eu volto no passado. Aí eu venho pra Ana e aí eu pulo pro presente. Parece que eu tô dentro, porque tem muitos detalhes ricos, as informações são muito completas, sabe? Então, realmente, a gente se sente dentro da história. E eu acho que o livro, ele tá tão bem escrito, mas tão bem narrado. Dá pra entender isso, a gente pode dar créditos ao autor, porque ele realmente é um jornalista. Dá pra ver o cuidado que ele teve com cada detalhe, com cada emoção que ele tentou transmitir, todas as informações que ele passou. Ele é um jornalista nato, ele realmente caprichou na história e tá me pegando de jeito mesmo. Mesmo eu estando ainda só com 23%, eu já me sinto completamente envolvida com as duas histórias. E o que mais me pega mesmo é o mistério que conecta o passado e preenche o presente. Eu acho que é isso, eu não tenho muito o que falar, porque tem muita coisa ainda pra eu descobrir, muitos mistérios pra desvendar e tentar entender o que aconteceu, porque eu não quero dar spoilers, tá? Mas assim, a Ana, ela tá tentando descobrir um pouco mais sobre a vida do pai dela, que morreu de uma forma assim que quase ninguém sabe. Então ela quer tentar descobrir o que aconteceu de fato com o pai, quem é essa tia, avó dele, que vocês vão entender mais pra frente quem é. Então tem muita coisa que eu preciso descobrir, só que eu ainda não terminei o livro. Então eu tô louca pra ler logo e chegar aqui e contar pra vocês se realmente é um livro que vale a pena, porque até agora que eu tô falando isso pra vocês é porque ele já tá me pegando de jeito. Mas tem livros que começam assim muito bom e o final acaba decepcionando. Não sei se vai ser o caso desse aqui, porém até agora eu tô gostando bastante. Tem muita coisa ainda pra desvendar, mistérios pra desvendar, episódios pra descobrir, né? E emoções, muitas emoções, porque é uma história baseada em acontecimentos reais. Não que as duas meninas existiram, tipo, a história delas em si, da Hannah e da Ana, enfim, vocês vão entender mais pra frente. Não que isso aconteceu, mas assim, eu quero tentar entender o que aconteceu com o pai da Ana, porque é um mistério. Eu quero já saber o que vai acontecer com a Hannah lá de Berlim, que tá passando por esses momentos aí de muita tensão mesmo com a família dela. Eu quero descobrir o que vai acontecer, se elas vão pra Cuba, se eles estão indo pra Cuba mesmo, o que vai acontecer com o Léo. Então eu quero descobrir tudo isso. Sério, não cheguei lá ainda, tô com 23%, tem muito chão pela frente. Mas é isso. Se você já leu, comenta aí, porque eu realmente quero saber. Mas, gente, por favor, não me dê spoiler. Pelo amor de Deus, eu não quero saber de spoiler. Se você ainda não leu, fica a dica, porque esse aqui é só o comecinho, mas já é poderosíssimo. Sério, esse livro tá sendo bem legal. Eu acho que é isso. Me conta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram desse vídeo, se você já leu esse livro, porque eu quero saber. Me conta qual tipo de livro que você gosta e o que você andou lendo no momento. Eu sei que eu fiquei muito tempo sumida, mas eu vou tentar voltar, tá bom, meus amores? Não se preocupem. É isso, espero muito que vocês tenham gostado, gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e tchau.